vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Olá, sejam todos bem-vindos para o momento da história bíblica. A nossa história de hoje fala sobre a tempestade e ela está baseada no livro de Marcos, capítulo 4, os versículos 35 até o 41. Jesus acalma uma tempestade. Criança, Jesus acalma a tempestade. Certo dia, os discípulos saíram para o alto mar. Jesus entrou no barco e foi descansar. Jesus estava lá quieto, dormindo, com a cabecinha dele lá no travesseiro, né? E de repente o mar começou a ficar bravo. E ondas e por cima de ondas. E os discípulos começaram a ficar preocupados, angustiados, começaram a ficar com medo que o barco poderia afundar, eles poderiam morrer, e eles estavam sem paz, eles não sabiam mais o que fazer. Será que você está assim hoje, igual a esses discípulos, sem paz, agoniado, não sabe o que fazer? De repente a tua tempestade hoje pode ser uma doença, um desemprego, ou você também sofre aquela tempestade quando vai fazer uma prova na escola, não é verdade? Um teste para um trabalho. Tem várias coisas que causam tempestade na nossa vida. E nós ficamos tão preocupados igual os discípulos. Não conseguimos encontrar uma solução. E no meio desta tempestade, meus amores, nós às vezes perdemos a fé, perdemos a esperança, assim como estavam esses discípulos aqui, agoniados, preocupados. Olha, e no versículo 38 ele disse assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, como eu falei anteriormente. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, não te importa, mestre, que morramos? Eles achavam que Jesus não estava nem aí para eles, criança. Mas não é bem assim, não. E lá no versículo 40, então lhes disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Foi o que Jesus falou para eles, criança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles disseram isso, crianças? Porque quando Jesus despertou do sono, ele repreendeu o vento, lá no versículo 39, e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aquela tempestade passou. Então, Cristo estava no barco junto com os discípulos, mas eles ficaram com tanto medo e perderam a sua fé. Se preocuparam somente com a tribulação, com a tempestade, com aquela água invadindo ali o barco, talvez querendo tirar, e não conseguia. E assim Jesus disse, como é que não tendes fé? Criança, essa tempestade que você está passando, esse medo, com Jesus na tua vida, isso passa. Você, papai, você, mamãe, eu não sei qual é a tua tempestade. Tenha fé e com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passamos pela tempestade, o temporal passa, mas tenha fé, confie no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau. Até o nosso próximo momento da história bíblica, se Deus quiser.